Uma batalha que não foi apenas sobre territórios ou ideologias, mas sobre a própria alma da civilização. Stalingrado, um nome que ecoaria através das décadas como símbolo de resistência inquebrantável e sacrifício supremo. Aqui nas ruínas fumegantes desta cidade industrial, o destino de milhões seria decidido metro por metro, casa por casa, vida por vida. Em 1942, a máquina de guerra nazista parecia imparável. A Operação Barbarossa havia conquistado territórios vastos da União Soviética. Moscou resistira, mas Hitler agora voltava seus olhos para o sul, para o petróleo do Cáucaso e para uma cidade que levava o nome de seu maior inimigo, Joseph Stalin. Stalingrado não era apenas um símbolo, era um centro industrial crucial, produzindo tanques, armas e munições. Mais importante ainda, controlava a navegação no rio Volga, artéria vital para o transporte de petróleo e suprimentos soviéticos. Para Hitler, capturar Stalingrado significava cortar as linhas de abastecimento soviéticas e humilhar Stalin pessoalmente. Para Stalin, defender a cidade era uma questão de sobrevivência nacional e orgulho pessoal. Em junho de 1942, Hitler lança a Operação Azul, um ataque massivo em direção ao sul da Rússia. O grupo de exércitos A avançaria em direção aos campos petrolíferos do Cáucaso, enquanto o grupo de exércitos B, comandado pelo general Friedrich Paulus, marcharia em direção a Stalingrado. Paulus era um oficial meticuloso, conhecido por sua capacidade de planejamento. Comandava o 6º Exército Alemão, uma força experiente e bem equipada, de aproximadamente 250 mil homens. Junto dele, forças italianas, húngaras e romenas completavam um contingente de quase 600 mil soldados. Do lado soviético, o general Vassili Chuikov assumiu o comando do 62º Exército, responsável pela defesa direta da cidade. Stalin havia emitido sua famosa ordem Número 27. Nem um passo atrás. A retirada sem autorização seria punida com morte. 23 de agosto de 1942. O inferno desceu sobre Stalingrado. Mais de 600 bombardeiros alemães atacaram a cidade em ondas sucessivas. Em apenas um dia, cerca de 40 mil civis perderam suas vidas. As chamas consumiram bairros inteiros. O petróleo derramado dos tanques de combustível criou rios de fogo que fluíam pelas ruas. A cidade, que abrigava 600 mil habitantes, transformou-se em um apocalipse de concreto e ferro retorcido. Prédios desabaram, fábricas foram destruídas e o rio Volga ficou coberto por uma camada de fuligem e destroços. Mas algo extraordinário aconteceu. Em meio ao caos, os sobreviventes não fugiram. Operários das fábricas pegaram em armas. Mulheres e crianças cavaram trincheiras. A cidade inteira se transformou em uma fortaleza. Os alemães esperavam que Stalingrado capitulasse rapidamente após esse bombardeio devastador. Eles não compreendiam que haviam despertado algo primal no povo soviético, a determinação de defender cada metro de sua terra natal. Setembro de 1942. As forças alemãs entram na cidade. O que se seguiu não foi uma batalha convencional, mas algo completamente novo na história militar. Guerra urbana em sua forma mais brutal. Cada prédio se tornou uma fortaleza, cada sala uma trincheira, cada escada um campo de batalha. Os soldados alemães, acostumados com a guerra de movimento nas estepes, viram-se presos em um labirinto de escombros. Suas vantagens em tanques e aviação foram neutralizadas pelas ruínas da própria cidade que haviam criado. Chuikov desenvolveu uma nova filosofia de combate. Abrace o inimigo. Mantenha as linhas tão próximas que os alemães não pudessem usar sua artilharia sem atingir suas próprias tropas. Às vezes, soldados inimigos lutavam em andares diferentes do mesmo prédio. A vida se media em metros. Ganhar uma casa podia levar dias.
perder um quarteirão significava o sacrifício de centenas de vidas. A fábrica de tratores de Stalingrado tornou-se símbolo da resistência soviética. Esta instalação industrial massiva, que antes produzia tratores e tanques, transformou-se no cenário de alguns dos combates mais ferozes da guerra. Os operários da fábrica literalmente lutaram até a morte, muitas vezes usando as próprias máquinas como barricadas. O tenente Yakov Pavlov e seus homens defenderam um prédio de apartamentos por 58 dias, transformando-o na Casa de Pavlov. Este edifício de 4 andares resistiu a mais ataques alemães do que alguns países inteiros. Na fábrica, soldados soviéticos se escondiam entre as máquinas durante o dia e atacavam patrulhas alemãs durante a noite. Atiradores de elite, como Vassily Zaitsev, caçavam oficiais inimigos entre os destroços, contribuindo tanto para o esforço militar quanto para o moral soviético. Novembro de 1942. O temido inverno russo chegou mais cedo e mais severo que o esperado. As temperaturas caíram para 30 graus. O rio Volga congelou, permitindo finalmente que suprimentos soviéticos atravessassem com mais facilidade. Mas o frio trouxe novos horrores para ambos os lados. Soldados alemães, ainda vestindo uniformes de verão, começaram a sofrer de congelamento em massa. Suas armas congelavam. O óleo dos tanques se solidificava. A moral, já abalada por meses de combate urbano brutal, despencou ainda mais. Os soviéticos, melhor preparados para o inverno, mas igualmente exaustos, continuaram sua resistência desesperada. Soldados de ambos os lados desenvolveram uma forma peculiar de respeito mútuo, ocasionalmente trocando cigarros ou comida durante breves cessar-fogos informais. A cidade tornou-se um cemitério congelado. Corpos permaneceram preservados pelo frio por meses. O som de tiros e explosões ecoava estranhamente no ar gelado. Ratos, alimentando-se dos mortos, tornaram-se maiores que gatos. Neste inferno congelado, atos extraordinários de humanidade ainda ocorriam. Soldados compartilhavam suas últimas rações. Médicos operavam sem anestesia à luz de velas. Cartas para casa falavam não de glória militar, mas de saudade e esperança de ver novamente um mundo sem guerra. 19 de novembro de 1942. Enquanto os alemães se concentravam na conquista dos últimos metros de Stalingrado, Stalin e seus generais preparavam uma surpresa devastadora. A Operação Urano foi um dos planos militares mais ambiciosos e bem executados da Segunda Guerra Mundial. 3 frentes soviéticas, mais de 1 milhão de homens, 13.500 canhões e 900 tanques atacariam simultaneamente os flancos alemães, defendidos por tropas romenas e italianas, menos experientes e mal equipadas. O general Georgy Zhukov havia planejado meticulosamente esta operação por meses. A ideia era simples, mas genial. Enquanto os alemães se exauriam na luta urbana, forças soviéticas frescas os cercariam em uma manobra de pinça gigantesca. Às 7h30 da manhã, 3.500 canhões soviéticos abriram fogo simultaneamente. O bombardeio foi tão intenso que pôde ser ouvido a 60 quilômetros de distância. As linhas inimigas simplesmente desapareceram sob uma tempestade de aço. Em 4 dias, o cerco estava completo. O 6º Exército Alemão, considerado uma das melhores unidades militares do mundo, estava completamente isolado em Stalingrado. O cerco de Stalingrado criou uma situação militar sem precedentes. Cerca de 250.000 soldados alemães e do eixo estavam presos em uma área cada vez menor, com suprimentos diminuindo rapidamente. Paulo solicitou permissão para tentar romper o cerco, mas Hitler, influenciado pelas promessas vazias de Hermann Göring sobre abastecimento aéreo, ordenou que mantivesse a posição. O 6º Exército permanecerá em suas posições até o último homem e a última bala, declarou o Führer.
A Luftwaffe prometeu entregar 500 toneladas de suprimentos por dia, o mínimo necessário para manter as tropas cercadas. Na realidade, conseguiam entregar no máximo 100 toneladas, e isso apenas nos melhores dias. A fome começou a devastar as tropas alemãs. Soldados comiam cavalos mortos, depois ratos, e finalmente qualquer coisa que pudesse ser digerida. Casos de canibalismo, embora raros, foram documentados. O frio continuava implacável. Soldados alemães queimavam móveis, livros, até mesmo marcos quilométricos de madeira para se aquecer. Muitos simplesmente congelaram em suas posições. Enquanto isso, os soviéticos apertavam o cerco gradualmente. Ataques constantes reduziam o perímetro alemão dia após dia. O aeroporto de Gumrak, última esperança de abastecimento aéreo, foi capturado em janeiro de 1943. A situação tornou-se tão desesperadora que soldados alemães começaram a se render individualmente, algo impensável no início da guerra. O próprio conceito de disciplina militar começou a se desintegrar sob o peso do desespero. 31 de janeiro de 1943. Hitler promove Paulus a marechal de campo, uma honra que também carregava uma mensagem sinistra. Nenhum marechal alemão havia jamais se rendido. Mas Paulus, enfrentando a aniquilação total de suas tropas, tomou a decisão mais difícil de sua carreira militar. Às 7h35 da manhã, ele se rendeu ao general Mikhail Shumilov. A rendição não foi simultânea. Bolsões de resistência alemã continuaram lutando por mais 2 dias. Alguns soldados, fanáticos ou simplesmente desesperados, preferiram morrer a se render. Quando o silêncio finalmente desceu sobre Stalingrado em 2 de fevereiro de 1943, a magnitude da catástrofe alemã tornou-se clara. Dos 250 mil homens do 6º Exército, apenas cerca de 90 mil sobreviveram para se tornar prisioneiros de guerra. Destes prisioneiros, apenas 5 mil retornariam à Alemanha após a guerra. O resto morreria nos campos de trabalho soviéticos, vítimas da fome, doenças e do frio impiedoso da Sibéria. A Batalha de Stalingrado marcou o início do fim do Terceiro Reich. As perdas alemãs foram catastróficas, não apenas em homens e equipamentos, mas em moral e prestígio. O mito da invencibilidade alemã havia sido destroçado nas ruínas de uma cidade soviética. Do lado soviético, as perdas foram igualmente terríveis. Estimativas variam entre 750 mil e 1.000 de baixas militares e civis. Mas eles haviam provado que podiam não apenas resistir, mas derrotar a máquina de guerra nazista. A batalha mudou a dinâmica psicológica da guerra. Soldados alemães, antes confiantes em sua superioridade, agora marchavam com a sombra da derrota pairando sobre eles. Soldados soviéticos, por outro lado, ganharam uma confiança feroz em sua capacidade de vitória. Stalingrado também representou uma virada geopolítica fundamental. Os aliados, que antes viam a União Soviética como um aliado relutante e possivelmente temporário, agora reconheciam os soviéticos como um poder militar formidável. Hoje, onde antes ecoavam tiros e explosões, crianças brincam em parques. A cidade, reconstruída e renomeada Volgogrado, é um testemunho da capacidade humana de superar a destruição mais absoluta. Mas as lições de Stalingrado transcendem a história militar. Esta batalha nos ensina sobre a resistência do espírito humano, sobre o preço terrível da guerra e sobre como pessoas comuns podem realizar atos extraordinários quando tudo está em jogo. Nas palavras do general Chuikov, em Stalingrado, não defendíamos apenas uma cidade, defendíamos a ideia de que a humanidade pode resistir à tirania, não importa quão poderosa ela pareça. A Batalha de Stalingrado permanece como um dos capítulos mais dramáticos da história humana, uma história de sofrimento inimaginável, coragem sobre-humana e a prova definitiva de que
Mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode triunfar sobre o desespero. 200 dias que mudaram o mundo. 1 milhão de almas que pagaram o preço supremo. Uma cidade que se tornou o símbolo eterno de que, não importa quão impossível pareça a vitória, o espírito humano jamais se renderá. Esta foi a Batalha de Stalingrado.